O propósito é mais sobre quem você está se tornando do que aquilo que você está fazendo. A maioria das pessoas me procura com a mesma pergunta: pastor, como que eu descubro meu propósito? É esse trabalho? É esse projeto? É esse ministério? E sabe qual tem sido a minha resposta cada vez mais? Você está fazendo a pergunta errada, porque propósito não é primeiro sobre o que você faz, é sobre quem você está se tornando enquanto faz. Olá, eu sou o pastor Lucas Albuquerque, pastor, empresário, casado, e aqui nesse canal a gente conversa sobre o que realmente importa, sobre o que é eterno, sobre o que vai continuar quando todo o resto passar. E se você quer viver com profundidade, com alinhamento entre chamado, identidade e eternidade, então se inscreve aqui no meu canal. Esse vídeo vai mudar a sua forma de pensar sobre propósito, então fica aqui. Olha só, tem gente que vive ansiosa, como se tivesse uma pergunta gritando dentro do peito: o que eu nasci para fazer? Qual que é o meu chamado? Será que eu tô fazendo certo? E eu vejo isso o tempo inteiro. Tem gente que fica trocando de curso, de cidade, de igreja, de profissão, de ministério, porque acha que propósito é um lugar específico ou uma função perfeita. Mas deixa eu te falar com amor e verdade. Deus está muito mais interessado em quem você está se tornando do que em qual função você está exercendo. Você pode estar no lugar certo, com a roupa certa, falando as palavras certas e ainda assim estar com o coração completamente desalinhado, fazendo coisas para Deus, mas com o coração cheio de vaidade, de comparação, de ansiedade, de ambição disfarçada de zelo. Você conhece essa sensação? Trabalhando para Deus, mas perdendo a sensibilidade com Ele? Servindo, mas se tornando duro? Liderando, mas se tornando frio? E aí eu te pergunto: do que adianta fazer coisas grandiosas para Deus e se tornar alguém que Ele não reconhece mais? Tem gente fazendo tudo certo, mas sendo deformado no processo. Porque o propósito verdadeiro não é só sobre o que você faz, é sobre o que isso tudo está fazendo com você. Deus não quer apenas te usar, Ele quer te formar. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, verso 29, que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Isso significa que o maior propósito de Deus para você não é uma posição, nem um título, nem uma conquista. É te tornar parecido com Jesus. É por isso que antes de Deus te usar, Ele quer te moldar. Antes de te dar influência, Ele quer formar o teu coração. Antes de te levar para fora, Ele quer te curar por dentro. E sabe qual é a crise da nossa geração? A gente quer visibilidade, mas não quer transformação. Quer pregar, mas não quer perdoar. Quer ser usado, mas não quer ser tratado. Quer multiplicar talento, mas sem passar pela fornalha que purifica o caráter. Mas no reino, Deus não te mede pelo tanto que você realiza. Ele te mede pela profundidade do teu coração. Você pode estar fazendo algo incrível aos olhos humanos, mas sendo deformado por dentro no processo. Pode estar entregando resultado, alcançando metas, sendo aplaudido, parabéns, mas ainda assim você pode estar se afastando da sua essência. Porque o reino não se move por performance, se move por fidelidade. E fidelidade não é medida pelo quanto você faz, mas pelo quanto você permanece com o coração quebrantado, dependente, sensível à voz de Deus, mesmo no meio da pressão. Você quer entender o que é propósito? Propósito é quando o que você faz forma mais de Cristo em você. Quando o processo te aproxima de Deus, mesmo quando é difícil. Quando a responsabilidade não te rouba o altar. Tem gente hoje liderando um ministério cheio de dons, cheio de carisma, cheio de seguidores, mas que aos poucos está se tornando insensível. Perdeu a compaixão, só enxerga números, trata pessoas como degraus e não como discípulos, está mais preocupado com o engajamento do Instagram do que com a presença de Deus no quarto secreto. Tem empresário que está prosperando financeiramente e está arrebentando por dentro. Se tornou frio, duro, controlador. Fala de excelência, mas perdeu a empatia. Fala de visão, mas esqueceu da missão. E dentro de casa a família está andando em ovos para não atrapalhar o sucesso dele. Tem mãe criando filhos com dedicação, mas se tornando amarga no caminho. Porque ninguém vê, ninguém valoriza, ninguém ajuda. E ao invés de ser moldada no processo, ela está se tornando uma mulher ferida, sobrecarregada e sem esperança. E aí eu te pergunto com amor e com verdade: o seu propósito está te formando ou está te deformando? Porque se o que você chama de chamado te afasta da presença de Deus, endurece o seu coração, gera comparação com os outros, te deixa cansado, vazio e sem direção, então tem alguma coisa fora do lugar. Você pode até estar fazendo certo, mas se isso não está te tornando mais parecido com Jesus, você está no caminho errado. E se você está percebendo isso agora, sabe o que é? É a misericórdia de Deus. É Ele te chamando de volta para o centro, de volta para a essência, de volta para a intimidade. Porque no fim das contas, meu amigo, o que Deus mais quer não é o que você faz. É quem você é quando ninguém está vendo. É quem você se torna quando tudo silencia. É o quanto de Jesus aparece em você no meio da correria da vida. Agora eu quero te deixar com 3 perguntas-chave que precisam virar parte da sua jornada com Deus. Essas perguntas não são para te acusar, são para te alinhar. Para que a cada ciclo, a cada nova estação, você volte ao centro e lembre por que você começou. Primeira pergunta: o que eu estou fazendo está me tornando mais humilde ou mais vaidoso? Essa é uma das perguntas mais sérias que você pode fazer, porque o orgulho, ele é sutil. Ele veste roupa de excelência, ele se disfarça de zelo pela obra, ele se esconde por trás de frases como eu estou fazendo para Deus, mas no fundo está querendo ser notado, reconhecido e celebrado.
E sabe qual é o problema? O orgulho te afasta da videira, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. A humildade verdadeira aparece quando você cresce e ainda assim continua lavando os pés, servindo, ouvindo, corrigível, simples. Você está crescendo? Glória a Deus, mas se isso está te deixando cheio de si, intocável, inalcançável, tem algo errado no processo. Segunda pergunta, eu continuo com fome de Deus ou só estou com fome de resultado? Essa pergunta é o termômetro da alma, porque a fome de Deus não é natural, ela precisa ser cultivada. E é muito fácil trocar o altar pelo desempenho, a intimidade pela correria, a sede da presença pelo vício em resultado. A pergunta aqui é, você ainda chora lendo a palavra? Você ainda sente prazer em orar sem pedir nada? Você ainda sente atraído pelo lugar secreto? Ou tudo virou estratégia, plano, meta, entrega, pressão? Tem gente que ainda fala de Deus, mas parou de andar com Ele faz muito tempo. E o propósito sem fome por Deus vira só uma maratona vazia. Terceira pergunta que é muito importante. Eu estou mais parecido com Jesus hoje do que eu estava ontem? Essa pergunta é a régua verdadeira. Você pode mudar de emprego, de função, de ministério, de cidade, mas se não estiver sendo transformado no seu caráter, você não está vivendo o propósito, está vivendo a atividade. E sabe qual é o problema? Tem muita gente acelerando para chegar em lugares que o coração ainda não foi preparado para sustentar. Se parecer com Jesus é mais importante do que fazer algo em nome dele. E esse processo de transformação é constante. Não tem atalho, não tem glamour, mas tem fruto que permanece. Se essas perguntas doem, é porque o Espírito Santo está te chamando de volta. De volta para o foco, de volta para a essência, de volta para a presença. Escuta isso, o propósito que Deus tem para você não é te impressionar com grandes feitos, é te moldar com fidelidade no secreto, é te formar antes de te expor, é te esconder para te preservar, é te quebrar para depois te levantar com raízes profundas, porque Ele sabe que a grandeza do seu chamado só é sustentável quando o caráter é maior do que a sua plataforma. Deus está menos interessado em onde você está chegando e mais interessado em quem você está se tornando nesse caminho. Você pode conquistar tudo o que sempre sonhou e ainda assim ouvir do céu: não foi isso que eu te pedi. Mas você também pode estar num lugar simples, com tarefas pequenas, invisíveis aos olhos humanos, e ainda assim fazer o céu se levantar e dizer: muito bom, servo fiel. Fidelidade é, na verdade, o verdadeiro sucesso. Santidade é a verdadeira medida. Semelhança com Cristo é o propósito final de toda caminhada com Deus. Então hoje, antes de correr atrás de mais uma meta, de mais uma tarefa, de mais uma entrega, volta para o altar, volta para a pergunta certa: Senhor, quem eu estou me tornando? O que o Senhor está vendo em mim quando ninguém está vendo, Pai? Se essa palavra te confrontou como ela confronta a mim, eu quero que você escreva aqui nos comentários com sinceridade: eu escolho ser transformado. Escreve isso como uma oração, como um compromisso, como um novo começo. E envie esse vídeo também para alguém que está cansado de performar, mas precisa voltar a ser moldado. Se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu vou trazer mensagens como essa para te ajudar a viver com propósito e com o coração no lugar certo. Nós vamos nos ver no próximo vídeo. E até lá, se lembre, o céu não está procurando os que fazem mais, está procurando os que permanecem, os que se parecem com o Filho. Deus abençoe a sua vida.